Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Alex, eu moro em São Paulo e hoje eu trago para o canal a história da minha tia que se chama Jaqueline, mas todos a chamam de Jaque. Ela não é brasileira, então contarei o relato na terceira pessoa, mas com as suas palavras. Eu peço que os ouvintes fiquem até o final, que essa história é surpreendente do início ao fim. Havia uma vez uma caminhoneira chamada Jaque. Ela era uma mulher experiente e habilidosa e tinha viajado por todo o país dirigindo seu caminhão. Ela gostava de sentir a liberdade da estrada e do vento no seu rosto e adorava ver as paisagens mudando à medida que ela seguia a viagem. Certa vez, Jaque foi contratada para entregar uma carga importante de mercadorias em um prazo apertado. Ela sabia que seria uma jornada difícil, mas estava determinada a completá-lo. Ela partiu cedo pela manhã, com o sol brilhando e o céu azul. A viagem foi tranquila no início, mas logo Jaque encontrou alguns obstáculos. Ela enfrentou uma tempestade de neve, engarrafamentos e até mesmo um acidente de um outro caminhão que bloqueou a estrada por horas. Mas ela continuou em frente, sabendo que precisava entregar a carga a tempo. Finalmente, no final da noite, Jaque chegou ao seu destino. Ela entregou a carga com sucesso e foi muito elogiada pelo seu trabalho duro e determinação. Ela sentiu-se orgulhosa de si mesma por ter completado a jornada e sorriu ao pensar nas aventuras que a estrada ainda tinha reservado para ela. Bem, era exatamente isso que Jaqueline, uma caminhoneira de 46 anos, queria para sua vida. Após aceitar um trabalho como caminhoneira, onde boa parte das suas viagens era feita entre o Texas, Arizona, Novo México, Kentucky e Utah. Ela trabalhava terceirizada, com um caminhão alugado pela empresa. Jaqueline era uma mulher solteira. O seu marido a largou após eles perderem o seu filho em um parto difícil quando ela tinha 20 anos. A partir desse dia, ela decidiu trabalhar pelas estradas e, muito jovem, ainda aos 29 anos, realizou seu sonho de ser caminhoneira. E depois de 10 anos vivendo aventuras pelas estradas, Jaque finalmente encontrou um companheiro, ou melhor dizendo, um companheiro. Era um filhote de husky siberiano, que ela achou enquanto dirigia pelas estradas de Salt Lake, em Utah, em meio a uma nevasca. Era um filhote macho. Provavelmente se perdeu da sua mãe ou simplesmente fugiu. Jaque adotou o pequeno husky e logo deu o nome de Chester, em homenagem ao seu cantor preferido, Chester Bennington, vocalista de uma banda de rock chamada Linkin Park. Chester cresceu e se tornou seu amigo e companheiro de viagens. Jaque e Chester faziam longas viagens de norte a sul dos Estados Unidos. E um dia, a Jaque recebeu uma proposta para trabalhar para um senhor muito rico. E o seu trabalho seria levar mercadorias de Utah até a cidade de Helena, no estado de Montana. O seu novo chefe era um homem muito rico. Deveria ter por volta dos seus 50 anos. E ele pagava quase 3 vezes mais do que Jaque recebia no seu antigo trabalho. Mas ele sempre deixava as regras claras para Jaque. 1. Sem perguntas. 2. Não te interessa a mercadoria que está transportando. E assim que chegar em Helena, o pessoal encarregado vai retirar a mercadoria do caminhão. 3. Caso seja parada pela polícia na estrada e eles queiram revistar a carga, fale o meu nome, Steve Daines, que sou senador, e me ligue imediatamente. 4. Nunca se atrase.
Você terá um bônus de $1.000 para gastar com o que quiser nas viagens, hotel, comida, não importa. E terá mais um cartão de crédito para você gastar somente com combustível e manutenção do caminhão. 5. Nas viagens é permitido somente você e o cachorro e nada de carona para ninguém. O seu salário será de $100 a hora e mais uma moradia própria em Montana para ficar lá com todas as despesas inclusas até quando precisar retornar para Utah. Bem, tudo isso era um sonho para Jackie. Ela adorava viajar escutando a sua música preferida, que se chama Sad Boys. De Utah até Montana era mais ou menos 13 horas de viagem e seriam $1.300 por viagem, mas tudo incluso. Ela não teria nenhuma despesa com nada. Ganhou até uma casa própria. Na verdade, um lindo chalé que ficava a leste nas montanhas de Montana, próximo ao lindo lago, e uma paisagem incrível, mesmo apesar da neve na maior parte do tempo. Foram quase um ano trabalhando para Steve, e o senhor confiava bastante nela, até porque a mesma nunca vacilou. E pelas conversas que Jackie ouvia, ela sabia que se tratava de algo religioso. Era esperta o bastante para saber que transportava objetos religiosos e talvez até consagrados para alguns ritos que aquele povo praticava. Ela sabia que Steve era maçom, mas sempre confiou em sua boa índole. Ele a acompanhava em algumas viagens. Era um homem muito inteligente, mas também muito sério. 3 meses depois, Steve subiu de cargo na ordem. Ele aumentou o salário de Jackie e os seus benefícios. Na estrada, o caminhão deu um problema mecânico. Eles pararam em um posto no meio da estrada e Jackie chamou Steve para tomar uma cerveja. Ele recusou. Disse que havia parado de beber há muito tempo, pois o álcool faz mal à saúde. Mas pelo calor que fazia naquele dia, ele acabou concordando em tomar uma Blue Moon, uma cerveja típica de Utah. E depois de muitas rodadas de cerveja, até o reboque chegar para levá-los junto com o caminhão, Jackie, ela perguntou por que ela era apenas uma motorista. Steve respondeu que na ordem que ele participa, infelizmente, mulheres não podem fazer parte, e isso está fora do seu alcance. Mas ela sempre foi leal no que fazia, e ele confiava muito nela. Então, Jackie perguntou o que ele fazia de tão secreto nessa ordem que ela não poderia saber, e que se ele realmente confiasse nela, poderia dizer, pois ela o tem muito mais do que o seu chefe, e ele também é o seu amigo. Está bem, Steve disse, vou te contar tudo. Você está tão bêbada que provavelmente amanhã nem vai se lembrar de nada. Então disse Steve, a ordem acredita em valores universais como a ética, a tolerância e a fraternidade. Sério? Perguntou Jackie. Claro que não, sua tola. Embora a maçonaria seja uma organização legal e aberta, a ordem tem os seus objetivos ocultos e a influência em eventos políticos e históricos. Alguns acreditam que a maçonaria é uma sociedade secreta que busca controlar o poder político e econômico, enquanto outros acreditam que ela tem uma ligação com o satanismo e outras crenças ocultas. A maçonaria geralmente nega essas alegações e afirma ser apenas uma organização filantrópica e filosófica. Mas é muito mais do que isso, pois nós buscamos controlar a política e a economia, porque quem está acima de nós
é a nova ordem mundial, os Illuminates. E os seus objetivos são os nossos objetivos. Jaque, ela ficou chocada com a declaração, mas no fundo, ela achou se tratar apenas de uma conversa fiada de um velho bêbado. Steve também disse que ele era um frade de 33º grau, mas foi convidado para fazer parte dos Illuminates. Bem, o tempo foi passando. Jaque e Steve foram se tornando cada vez mais amigos, e a esposa de Steve, ela nunca gostou de Jaque, pois no fundo ela tinha ciúmes do marido. Mas por contrapartida, Chester, o cão de Jaque, também nunca gostou de Steve. Em todo o seu tempo trabalhando como motorista para Steve, Jaque sempre levava artigos religiosos para lojas maçônicas que ficavam em locais isolados, mas nunca chegou a ir tão longe como Steve queria daquela vez. Ele simplesmente passou as coordenadas de um local isolado entre as montanhas congelantes da Floresta Nacional de Rocky Mountains, que fica na parte do estado de Montana. A Floresta Nacional de Rocky Mountains é uma das mais belas e diversas florestas montanhosas dos Estados Unidos. Ela se estende por vários estados, incluindo Colorado, Wyoming, Montana, Idaho, Novo México, e abrange uma área de aproximadamente 8,7 milhões de acres. A floresta é conhecida pelos seus picos nevados, rios cristalinos e a vida selvagem abrangente. A floresta possui uma variedade de habitats, desde as planícies de altas montanhas até as florestas de coníferas densas. Os picos Longs, o Pico Gray e o Pico Torres são algumas das montanhas mais altas dos Estados Unidos. Os rios de montanhas cristalinos, como o Rio Snake e o Rio Green e o Rio Colorado, são ótimos para a pesca. A vida selvagem é abrangente, incluindo ursos, lobos, alces, cervos, coiotes, raposas, falcões, águias e muitas outras espécies. A localização da fazenda, onde seria realizada um tipo de celebração, ficava próximo às montanhas, onde só era possível chegar por uma trilha com um mapa de papel, pois essa trilha não se localiza em GPS e muito menos há sinal de internet no local. Steve era um senhor muito humilde, e apesar de morar em uma mansão e só andar em carros de luxo, ele dizia sempre gostar da companhia de Jaque, pois ela era totalmente o oposto da bruxa da sua esposa. E naquele sábado, quando chegaram na fazenda, nas florestas de Montana, o pessoal descarregou os itens do caminhão. Steve se despediu de Jaque e ela retornou para o hotel de estrada que estava hospedada, pois deveria voltar no outro dia, às 8 da manhã, para buscar Steve. Eram 30 quilômetros de trilha, floresta adentro, até chegar na rodovia. Bem, a Jaque ligou seu caminhão, pegou seu cão e deram partida. Mas não demorou muito e a neve começou a cair intensamente. Jaque parou o caminhão, esperando a neve diminuir, mas o seu cachorro, o Chester, ele parecia precisar sair para fazer as suas necessidades. Ele era bem obediente. A Jaque deixou que ele saísse por um momento, mas o cão começou a latir e correr, perseguindo algo que ela não sabia o que era. Jaque, já nervosa por chamá-lo e ele não atender, ela pegou a lanterna e seguiu atrás do cão. Ela andou o suficiente para chegar na fazenda. Ela respeitava muito as crenças religiosas de Steve e não se intrometia em seus negócios. Ela chegou até o cercado, procurou por Chester, mas aparentemente ele não estava ali. Então, ela resolveu voltar.
Mas assim que virou as costas, ela escutou um grito. Era um grito de um garoto que vinha da fazenda. E isso, a Jaque não poderia ignorar. Ela pulou a cerca de madeira e foi pelos cantos da casa de madeira onde se reuniam várias pessoas. Jaque se assustou, pois no salão principal da casa, que era imenso, havia em torno de 20 pessoas, todos de manto negro e máscaras, e a iluminação era a luz de velas, e o local era bem assustador. Porém, não tanto quanto o garoto que estava nu e amordaçado em uma superfície lisa de pedra que ela julgava ser alguma espécie de altar. Eles proferiam um tipo de oração em uma língua esquisita que Jaque não entendia nada. As pessoas de manto negro passavam um tipo de líquido feito com ervas e unguento pelo corpo do garoto. E um homem alto de manto negro, que usava máscara, ele ficava com um punhal levantado acima do garoto. E parecia que o único objetivo seria amedrontá-lo, mas para quê? Bem, farei um breve resumo do porquê. Existem teorias da conspiração e rumores que sugerem que o adrenocromo, uma substância extraída do sangue humano, é usado em rituais pagãos e sacrifícios humanos, e que é consumido por pessoas poderosas para obter uma sensação de poder e euforia e a jovialidade. Essas teorias não têm base científica ou factual, e não há evidências de que o adrenocromo seja usado dessa maneira. E não há provas e nem evidências de que essas práticas realmente existam. Mas isso foi me relatado pela minha amiga Jaque. Os únicos itens que Jaque possuía eram uma lanterna e uma faca de caça. O objetivo do sacrifício do garoto era amedrontá-lo, para que o seu corpo gerasse essa substância, o adrenocromo. E no centro do salão, e próximo ao altar de pedra, estava uma estátua de pedra que era uma entidade pagã chamada Baal. Entidade essa do passado que vem sendo adorada pelos inimigos do verdadeiro Deus. Baal é um falso Deus, e o Eterno sempre destruiu e humilhou seus adoradores, pois as suas práticas são profanas, imundas e detestáveis para o Eterno. Jaque, com a sua fé e o seu senso de justiça, ela não poderia deixar que nada de ruim acontecesse com o garoto. Ela simplesmente invadiu o local, e todos os presentes daquele rito pagão ficaram confusos. Então, Jaque, ela usou a sua faca para cortar as amarras do garoto, e dois daqueles homens, grandes como uma geladeira, partiram para cima de Jaque, mas foram impedidos por um outro homem encapuzado e de máscara. Mas pela fisionomia, a Jaque presumiu que fosse o seu amigo Steve. Então, ele gritou para ela: "Fuja daqui, Jaque!" Jaque apertou o garoto e saiu com ele pelos fundos e com a faca erguida para as pessoas encapuzadas. Mas assim que ela passou de costas pela porta dos fundos, ela foi golpeada por um outro homem. Jaque, caída e atordoada, viu aquele homem vir em sua direção. Ele erguia uma enorme pedra e golpearia a sua cabeça. Mas antes que ele fizesse isso, Chester, o seu cachorro, apareceu e atacou o homem. Isso foi o suficiente para Jaque se esquivar, pegar o garoto e se afastar dali. Bem, ela não poderia deixar o Chester para trás. Ela pediu que o garoto corresse até o caminhão, que não estava muito longe dali. Então, a Jaque voltou para ajudar o seu cão. E nesse momento, aquele homem enorme já dava uma chave de braço em seu cachorro, fazendo com que ele ficasse imobilizado.
foi uma luta intensa. Jaque, ela pegou a sua faca de caça e a fincou na perna do homem, fazendo ele cair. Então, ela e Chester correram de volta para o caminhão onde já se encontravam com o garoto. Eles deram partida e foram até um posto de gasolina na rodovia. Jaque, ela ligou para a polícia. A mesma chegou em seguida, resgatando o garoto e o levando de volta para sua família. E quanto à suposta seita, a polícia nunca deu detalhes. Disseram que era apenas um bando de desocupados que faziam seus ritos religiosos, nada demais. E resumindo o assunto, ninguém foi preso ou identificado. Mas o mais estranho dessa história é que Steve e sua esposa, eles desapareceram. Há quem diga que eles se mudaram, mas tudo isso é muito estranho, pois a casa de Steve no dia seguinte estava toda revirada, ou foi invadida, ou foi abandonada às pressas. O certo é que Steve nunca mais foi visto, e Jaque, ela jura que ele foi eliminado pela ordem da qual pertencia. Então, ela se mudou de país. Hoje, ela mora aqui em São Paulo e segue sua vida como caminhoneira, acompanhada do seu fiel cachorro Chester. Boa noite. Olá, Fael Portinari. O que quero relatar hoje é algo surreal, que ocorreu comigo há muito tempo. E esta é uma história que eu nunca contei pessoalmente para ninguém, pois para mim é a certeza que o desconhecido está por toda parte e você nunca está protegido. Sempre que me lembro disso, um calafrio percorre a minha espinha, mas depois de muito tempo de seu ocorrido, eu decidi compartilhar essa história com todos aqui do canal. Boa noite, eu me chamo José. Hoje tenho 63 anos, mas no auge dos meus 30 anos, ocorreu um fato surpreendente e marcante em toda a minha vida. Era a década de 80. Eu fazia uma viagem de Minas Gerais até o Mato Grosso para entregar um carregamento de soja. E nesse dia, eu estava na companhia de um amigo de viagem. Eu vou chamá-lo aqui de Nicolas. Naquela época, não havia GPS, então seguíamos as rotas com um mapa. Viajávamos tranquilo, ouvindo música no caminhão, pois naquela época era fita cassete, e diferente de muitos caminhoneiros que adoram um modão, o Nicolas e eu gostávamos era de um bom rock. E aproximadamente umas 11 horas da noite, o meu amigo Nicolas, que dirigia enquanto eu cochilava, conta ele que dirigia meio sonolento e de repente algo o tirou o sono, pois no acostamento da estrada ele viu uma criança correndo de uma ponta a outra da estrada. E ele conta que aquele menino usava roupas antigas, tipo dos anos 50. O garoto o encarou por uns 5 segundos e em seguida foi entrando para o mato. Nicolas me gritava para que eu acordasse e olhasse aquele menino estranho. E depois de me chamar umas 3 vezes, eu acordei e olhei para onde ele apontava. Porém, eu não vi nada. Ele começou a me contar o que viu e perguntou se estava tudo bem, já que ele estava passando por acaso e viu o caminhão fora da estrada. Então ele imaginou que talvez alguém precisasse de ajuda. Eu não contei sobre a coisa com a cabeça de porco, mas falei que o meu amigo cochilou no volante. Então, aquele homem se identificou como Álvaro e ele disse que não estávamos longe da fazenda Roanoke e que ficava a uns 5 quilômetros dali.
Disse que era um dos trabalhadores da fazenda e pediria ao seu patrão para passarmos a noite lá. Aceitamos o convite, deixamos o caminhão lá como estava e fomos de carroça com o tal Álvaro. E assim que chegamos, eu logo notei que a fazenda parecia abandonada. A mesma ficava em um local ermo e em meio àquela escuridão, cercada por florestas e morros, que eu não fazia a mínima ideia de onde estávamos. Álvaro contou que aquela fazenda era bem antiga e que vinha passando de geração a geração desde o século XVI. Bem, o curioso é que havia uma igreja na área da fazenda. E o Álvaro falou que os donos não estavam ali, pois haviam viajado para a cidade. Chegamos até o local por volta de meia-noite. Nos alojamos no casarão principal, que era enorme, estilo colonial. O Álvaro preparou algo para comer. Então comemos uma refeição e fomos dormir. Nicolas e eu ficamos no mesmo quarto, pois não queríamos abusar da boa vontade daquele homem. O casarão deveria ter em média de 8 quartos, 4 no andar de baixo e 4 no andar de cima. A sala era gigantesca, tinha a cozinha que também era muito grande. Os banheiros ficavam na parte de fora do casarão, mas pelo chão ser de madeira, deu para perceber que havia um porão, ou talvez um subsolo, onde ficavam os escravos. E também havia um enorme alpendre, uma varanda e até um sótão. Aquela casa por si só era muito assustadora, e naquela noite eu estava inquieto. Eu sentia uma sensação ruim e não conseguia dormir, até que uma forte batida no final do corredor que levava a uma espécie de depósito me chamou a atenção. Nós estávamos em um dos quartos da parte de cima. Meio relutante e com muito medo, eu fui até onde achei que vinha o barulho. Retirei umas caixas de papelão empilhadas e alguns quadros antigos e descobri uma pequena porta de uns 60 centímetros. Voltei ao quarto onde estava e peguei a lanterna que sempre carregava comigo. Percorri o corredor e abri a portinha na base do piso empoeirado e coloquei a luz para enxergar. Naquele lugar existia uma escada que levava ainda mais ao subsolo. Eu não pude ver direito, pois acredito ser uma escada com muitos degraus. Mas ao olhar para baixo, eu esqueci de olhar o que havia acima de minha cabeça. E foi quando uma batida em minha nuca me fez soltar a lanterna. O medo e o susto foi enorme. Eu soltei um grito de pavor por ter sido pego de surpresa. Eu corri de volta para o quarto e acordei o Nicolas e disse a ele o ocorrido e fomos até o local verificar. Quando estávamos saindo do quarto, eu ouvi nitidamente o bater de uma porta com violência. E foi com certeza aquela portinha que eu deixei aberta. Com muito medo, lá fomos nós. Descemos os degraus e olhei instintivamente para cima antes de colocar o corpo, devido à pancada que eu havia recebido minutos atrás. Existia um caibro preso em uma das laterais. Eu acho que é uma tramela. Mas por que do lado de dentro? Quem não gostaria de ser incomodado? Nicolas, que me acompanhava, dizia que eu estava ficando paranoico. Continuamos a descer e já estávamos no meio da escadaria, quando a pequena porta bateu acima de nossas cabeças. O Nicolas escorregou com susto e caiu nas minhas costas. Eu perdi o equilíbrio e despenquei no piso de madeira logo abaixo. Me machuquei um pouco, mas a lanterna estava intacta. Então iluminei o local, e na nossa frente era um corredor de tijolos. Ficamos em silêncio,
mas estávamos ouvindo nitidamente alguém rir no fundo do corredor. Resolvemos de comum acordo voltar para o quarto e ignorar tudo aquilo. A coragem ainda não era suficiente. O Nicholas subiu as escadas de madeira na minha frente e a portinha não abriu. E como se não bastasse, escutávamos algo subir as escadas com passos de algum animal de cascos e grunhir como um porco. O pânico estava instalado em nós. Eu suava frio e o meu cabelo ficou em pé. Nicholas começou a perder o controle e esmurrou a portinha. Os passos e os grunhidos estavam bem próximos. A porta estava trancada, mas como a madeira era muito velha, então apenas com um chute conseguimos arrombar. Mas pasmem, quando apontamos a lanterna para trás, não havia nada ali. Até os barulhos pararam. Nicholas disse que lá embaixo ele percebeu que havia ossadas humanas ali no chão e também haviam grilhões na parede ao fundo do porão, como se fosse para prender alguém. Voltamos para o quarto, pegamos as nossas coisas e fomos até a sala no andar de baixo do casarão, e não ficaríamos ali naquele local nem mais um minuto. E assim que chegamos na sala do casarão, não encontramos ninguém. Então saímos da casa e fomos até a igreja que ficava na área da fazenda. A lua vermelha deixava tudo vermelho à nossa volta e era bem assustador. E quando entramos na igreja, encontramos uma moça amarrada e amordaçada em uma enorme cruz. Tiramos ela dali e ela estava muito ferida. Aquilo me deixou mais assustado ainda. A moça não falava nada com nada, dizia apenas que eles iriam voltar. Então ouvimos vários sussurros vindo do lado de fora da igreja, e quando olhamos, quase que eu tive um infarto. Eram dezenas de pessoas com cabeças de porcos, mas era como se fosse fantasia, ou até mesmo cabeças reais de porcos. Todos seguravam tochas, então trancamos a porta da igreja e fomos para o andar superior. O maior dos homens que estava lá fora estava ao lado de uma mulher de estatura baixa e acima do peso. Ela ordenou que ele entrasse na igreja e nos pegasse. Ele não tinha cabeça de porco, mas a sua cabeça era muito deformada. E ele, com apenas um chute, mandou a porta da igreja abaixo, enquanto todos os outros ficaram parados no mesmo lugar, segurando as suas tochas. Descemos de onde estávamos e tentamos sair pelos fundos da igreja, mas aquele homem conseguiu me segurar. Eu dava socos e chutes, mas aquilo não me largava. Nicholas batia naquele homem com um banco de madeira, mas aquele homem ficou mais furioso ainda, e com uma força incrível, ele me lançou a uns 10 metros de distância. E nesse momento, a moça correu e saiu por uma porta aos fundos da igreja, e Nicholas a acompanhou. E me abandonaram ali, sozinho com aquele homem, que logo me golpeou, e eu apaguei. Acordei preso em um madeiro, cheio de palhas por baixo, cercado por aquelas pessoas com caras de porcos. A mulher estranha fazia um tipo de oração, olhando para a lua vermelha no céu, e com a tocha pronta para me queimar vivo como parte de um ritual. De repente, eu escuto barulho de caminhão se aproximando, e logo em seguida eu escuto 6 tiros, e as pessoas com tochas e cara de porcos começaram a correr. Nicholas, com o caminhão, ele passou em cima de algumas daquelas pessoas e acertou tiros em outras. A moça que estava com o Nicholas me soltou, e então entramos no caminhão e fugimos dali. Nicholas disse que demorou para voltar, porque a moça e ele ficaram perdidos na mata.
e só conseguiu chegarem até o caminhão porque ela conhecia um pouco do local. Ele conseguiu dar ré no caminhão e voltar até a fazenda, e para minha sorte, eu tinha um revólver calibre 38 no porta-luvas do caminhão. Bem, mas o nosso terror não havia acabado ainda, pois seguíamos pela estradinha para sair dali. Mas depois de andar uns 5 quilômetros, havia um tronco de árvore bloqueando a passagem da estradinha, o que não havia ali antes. Entregamos a arma para a moça. Então Nicholas e eu fomos remover aquele tronco da estrada. E hora ou outra, aparecia um vulto vindo da mata e a moça atirava. Foram 6 disparos, até ficarmos sem munição. Vimos luzes de tocha se aproximando ao nosso encontro, mas estavam um pouco distante. Removemos o tronco da estrada e saímos dali com o caminhão a toda velocidade. Pegamos a estrada principal e depois de algumas horas chegamos a Sinop, no Mato Grosso. Levamos a moça para o hospital e acionamos a polícia. Por tudo que passei, eu nunca mais peguei aquela rota da estrada, mas a moça que mais tarde descobrimos que se chamava Alice, ela deu a sua entrevista para a rádio local. A rádio nos contatou para darmos a nossa versão da história. Bem, depois de muita insistência concordamos, mas o que passamos não chega nem perto do que aquela moça passou. E trarei toda a história de Alice num próximo relato. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Bruno, tenho 83 anos e o que eu vou contar aqui é sobre todo o pesadelo que eu vivi na fazenda Roanoke, pois quando assisti o último relato do canal, tudo me veio como um flash na minha cabeça. Muitos dizem que a fazenda Roanoke fica em algum lugar do Mato Grosso, já outros dizem que a mesma não pertence a esse mundo, pois a mesma só aparece durante a superlua de sangue. Então, se você não escapar de lá no período da lua sangrenta, você ficará preso na fazenda pelo resto de sua vida. No início dos anos 80, eu era casado e tinha 2 filhos, 2 garotos gêmeos de 11 anos e uma linda esposa. Morávamos no sul do Mato Grosso, na fazenda Labaredas. Criávamos gado e exportávamos carne e leite para todo o estado. E durante um período de seca, em 1981, o gado começou a morrer e foi um período muito difícil de suportar, pois por atraso no pagamento, muitos trabalhadores deixaram a fazenda e muitos empresários fizeram ofertas para comprarem a fazenda Labaredas a preço de banana. Recusei-me a vender e tranquilizei a minha esposa Soraya. Eu disse a ela que essa fase ruim logo passaria. E poucas semanas depois, um empresário chamado Alonso apareceu com uma proposta um pouco melhor que as anteriores. E desta vez, de fato, eu fiquei tentado a vender a fazenda. Então pedi a ele um dia para pensar na oferta. E naquela mesma noite, eu cheguei a um consenso com a minha esposa que o melhor seria vender a fazenda, pois as perdas poderiam serem maiores e o valor caía ainda mais. Bem, na manhã seguinte, um homem veio até a minha porta. Eu acreditei que era o Alonso, mas era um outro senhor. Esse não parecia um empresário, e sim um fazendeiro. Ele me advertiu que eu faria um péssimo negócio vendendo a fazenda Labaredas, pois essas pessoas
ficam como urubu, esperando a calamidade assolar a fazenda para eles comprarem a preço de banana. E depois, quando o período da seca passar e tudo se reestruturar, as fazendas passam a valerem 50 vezes mais do que o valor que foi comprado. Esse fazendeiro se chamava Patrício. Ele me fez uma contraproposta, na qual eu trocaria a minha fazenda pela fazenda dele, e ele ainda me voltaria a mesma quantidade em dinheiro oferecida pelo Alonso. Não pensei duas vezes em aceitar. Bem, eu nunca tinha visto a fazenda do Patrício, mas somente pelo fato dele cobrir a proposta do Alonso, eu desfiz o negócio com Alonso e, sem pensar muito, eu fechei negócio com o Patrício. Então, naquela mesma manhã, fomos conhecer a nossa nova fazenda, a Fazenda Roanoke, a qual ficava pouco mais de 110 quilômetros de onde morávamos. Bem, seguimos estrada adentro e a um certo ponto da estrada principal, algo inusitado aconteceu. Era por volta de 15 horas, mas a uns 50 metros à frente de onde ficava a placa indicando a fazenda. Parecia que ia escurecendo aos poucos. Estávamos na caminhonete, Patrício na direção, eu no banco do passageiro e atrás a minha esposa e os dois garotos. Perguntei Patrício por que estava ficando escuro. Ele disse que poderia ser um eclipse. Achei estranho, mas entramos à direita e pegamos um longo caminho de terra, cercado pela vegetação alta que não parecia ser típica da região. E depois de alguns quilômetros por aquela estradinha, nos deparamos com um tronco de árvore bloqueando o caminho. Então Patrício parou a caminhonete e eu fui até o banco de trás conversar com a minha família. E o Patrício foi em direção às árvores para tirar a água do joelho. Pedi que a minha família esperasse um pouco. Queríamos remover aquele tronco de árvore caído ali bloqueando a passagem. E foi aí que a minha esposa perguntou: "Que tronco?" Quando olhei de volta, não havia nenhum tronco de árvore. Eu perguntei ao Patrício o que aconteceu, mas ele dizia que só parou para tirar a água do joelho e que não havia nenhum tronco de árvore bloqueando a estrada. Achei que estava ficando louco, mas continuamos até chegar à Fazenda Roanoke. A fazenda era muito grande e linda. Havia o caseiro que morava com a sua família em uma casa dentro da fazenda, e no casarão principal, onde eu e a minha família moraríamos. Bem, lá estava tudo empoeirado. Parecia que ninguém pisava o pé ali há décadas, e isso foi confirmado pelo Patrício. Não havia vizinhos por perto, nem comércio, rodovia. Não havia nada, e também o local era de difícil acesso. A fazenda ficava em um lugar bem alto. O vento uivava a todo momento, principalmente à noite. O frio era intenso, e mesmo com sol ou dentro de casa, o frio era sempre constante. Bem, nem parecia que estávamos no Mato Grosso. Pelo menos era o que eu pensava. Os dois garotos, que eram filhos do caseiro, eles eram do tipo calados. Não eram de falar muito e sempre gesticulavam um para o outro ou faziam sinais. Bem, sinais esses que nem eu e nem a minha esposa entendia nada. Eu achava o lugar um tanto que bizarro, mas o caseiro e a sua esposa sempre contavam causos de assombrações por aquelas bandas. Mas como a minha esposa morria de medo, eu sempre ficava com ela ali no alpendre da fazenda, escutando esses causos e a fazendo companhia. Bem, eu costumava chegar do trabalho sempre por volta das 19 horas. Mas certa vez, estava a família do caseiro e eu no alpendre da casa,
conversando. Então, ouvimos a porteira se abrir e escutamos ela se fechar, e em seguida, o trotar de vários cavalos. Eu achei que poderia ser o Patrício, pois ele morava em uma fazenda, digamos, perto dali. Observei atentamente, mas nada dele aparecer. Esperamos mais um pouco e nada, até que todo o barulho cessou. O caseiro e seus filhos foram até a porteira, mas a mesma estava fechada e não havia ninguém, nem cavalo, nem nada. E como estava escuro, não podemos ver direito, mas os barulhos eram nítidos. Os filhos do caseiro eram 2 meninos da mesma idade dos meus, mas eram crianças estranhas, do tipo estranhas mesmo, que quando você aparecia, eles paravam o que estavam fazendo, te encaravam e depois se entreolhavam e corriam. Mas com o tempo, eles se tornaram amigos dos meus filhos, e os meus filhos também começaram a se tornarem estranhos. E durante um tempo, a minha irmã saiu de casa e veio morar com nós na fazenda. Conta ela que certo dia, era uma sexta-feira de lua vermelha, e então ela estava lá fora na fazenda recolhendo os cavalos no curral. E mesmo sendo noite de lua clara, a fazenda ficava totalmente escura, devido à lua ser avermelhada e às nuvens que a cobria. Mas a minha irmã nunca teve medo de andar por lá, pois ali era uma região um tanto segura. E nesse dia, depois dela andar metade do caminho para o curral, ela notou que a cruz no alto da igrejinha que ficava ali mesmo na fazenda estava de cabeça para baixo. Ninguém sabe quem foi o autor, mas não era obra desse mundo. Mas o certo é que sempre que ela se aproximava da igrejinha, a temperatura caía e fazia mais frio que o normal. Bem, ela então olhou para a floresta que ficava ao lado da fazenda e atrás daquela igrejinha, e foi onde ela viu umas crianças brincando com algo que parecia ser um jumento. Ela então notou que eles não estavam brincando com aquele animal, e sim o maltratando. O jumento relinchava, enquanto as crianças jogavam pedras e chutavam ele. Ela achou estranho aqueles garotos ali, aquela hora da noite, mas resolveu ir até lá e dar um fim naquilo. Ela gritou para os meninos deixarem o jumento em paz. Então os 3 garotos que estavam lá pararam e olharam para ela. E ela disse: "É vocês 3, parem com isso, isso é uma covardia." E enquanto ela se aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que ela não pôde ouvir. Então, o jumento aproveitou que a atenção deles não estava mais no jumento e o animal saiu correndo. E quando ele fez isso, a nuvem que bloqueava a luz da lua se dissipou de onde estava, e então a lua cheia avermelhada clareou tudo em volta. E quando tudo ficou claro, o coração dela quase parou. O que parecia ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 seres apavorantes com a aparência de crianças. A única descrição que mais se aproxima era o Sméagol do Senhor dos Anéis. Eles estavam vestidos trapos. Não tinham mais do que 1,20 m de altura. Eram muito magros e os ossos da coluna pareciam sair da pele. E não tinham cabelos. Quando ela viu aqueles bichos na mata, a poucos metros dela, ela entrou em pânico. E os cavalos que circulavam pela fazenda, eles saíram correndo e todos entraram voluntariamente no curral. Uma daquelas criaturas gritou alguma coisa e os outros 2 responderam algo. A minha irmã não entendeu nada.
mas a voz deles era algo muito assustador. Uma voz muito grave e profunda, e muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, mas saindo de criaturas que pareciam crianças. Ela correu o mais rápido que pôde e entrou em casa apavorada. No dia seguinte, ela, ainda muito assustada, arrumou as suas coisas, deixando a fazenda, e disse que voltaria para a cidade. Mas o certo é que depois daquele dia, eu nunca mais a vi novamente. Certa vez, quanto à minha esposa, que todos os dias ela ouvia eu a chamar pelo lado de fora da casa, mas sempre que ela ia ver, não era ninguém. Então, um certo dia, ela tomou um banho e foi deitar no nosso quarto e acabou pegando no sono. Isso, enquanto eu e as crianças ouvíamos rádio na sala. O quarto era grande e tinha mais ou menos 10 metros por 15. Tinha uma cama de casal enorme, uma janela, uma penteadeira e um armário. Não tinha muitos móveis, ou seja, ninguém se perderia em um quarto daquele. Mas algo de estranho aconteceu na hora em que ela cochilou. Quando ela acordou e decidiu se levantar, era como se ali não fosse mais o quarto. Estava tudo escuro. Ela não enxergava nada. Foi passando a mão pela parede para tentar encontrar um interruptor e não o achou. Tentou encontrar a prateleira para pegar algumas velas e acender, mas a mesma não estava lá. O seu desespero foi ainda maior quando ela tentou encontrar o armário e não encontrou, pois ele ocupa meia parede do quarto, e era como se o quarto tivesse ficado sem portas e sem objetos. Ela passou a mão pelas 4 paredes do quarto, mas as mesmas parecia que não tinham fim, e nem sinal da porta, nem armário, nem interruptor, e nem janela, nem prateleira e nem nada. Ela não sabia onde estava pisando, pois não parecia o piso do quarto, e sim um piso cheio de buracos. Ela teve a impressão de seguir por um extenso corredor e andar por mais de 500 metros sem achar o fim, e nem as paredes ela conseguia mais tocar. Isso durou mais ou menos umas 10 horas, e ela gritava para mim que estava na sala com os meninos, mas nós não escutávamos. Bem, quando ela finalmente conseguiu sair dali, ela contou uma história muito esquisita. Disse que ficou presa naquela escuridão sem fim por quase 10 horas. Porém, não havia se passado nem sequer 1 hora desde que ela entrou no quarto. A minha esposa estava enlouquecendo, então decidi que iríamos embora da fazenda Hanover. Os meus filhos, que já haviam feito amizade com os meninos, filhos do caseiro, eles agiam estranho, cochichavam entre si, riam sem motivos e conversavam com um casal de bode. Eu achei que era coisa de criança, até a minha esposa acordar apavorada certa noite. Ela perguntava incessantemente onde estavam os nossos filhos. Eu pedi calma e disse que eles estavam dormindo. Então, eu fui até o quarto deles para mostrar a ela que eles dormiam tranquilamente, mas não foi o que aconteceu. As crianças não estavam no quarto. A minha esposa disse que sonhou que o caseiro e a sua esposa era o casal de bode que os nossos filhos conversavam sempre, e que eles haviam raptado os nossos garotos. Eram quase 2 da manhã. A lua vermelha iluminava o céu. Saímos atrás das crianças, mas sem sucesso. Então peguei a caminhonete e fomos até Sinop, que era a cidade mais próxima, comunicar à polícia. E enquanto seguíamos pela estradinha de terra que levava para fora da fazenda,
Aquele maldito tronco de árvore estava ali bloqueando a estrada. Tivemos que descer para remover aquele tronco, mas enquanto fazíamos isso, vimos várias pessoas com tochas nas mãos saírem do mato e se aproximarem. Todos usavam um manto negro e pareciam serem pessoas velhas. Assim que removemos o tronco, eu consegui entrar rapidamente no carro, mas infelizmente eles puxaram a minha esposa no momento que ela entrou no carro. Eu fui um covarde. Ainda com a porta aberta, eu acelerei a caminhonete e consegui sair dali. Cheguei a Sinop, avisei a polícia, mas eles fizeram pouco caso de tudo. Então, 2 dias depois do ocorrido, eu reuni todos os meus antigos capatazes da minha antiga fazenda Labaredas, pois apesar de não trabalharem mais para mim, todos eram meus amigos e combinamos de voltarmos armados para a fazenda Roanoke. Éramos 7 homens armados até os dentes. Voltamos em 2 caminhonetes e estávamos decididos a resgatar a minha família e exterminar qualquer um que cruzasse o nosso caminho. Bem, Fael, o desfecho dessa história eu trarei na segunda parte desse relato. Boa noite. 15 de março de 1983. Boa noite a todos. Sou eu novamente, o Bruno. Eu tive a minha família sequestrada por pessoas loucas que viviam na fazenda de Roanoke, que se localiza em algum lugar próximo a Sinop, no Mato Grosso. Com muito custo, eu consegui escapar daquela fazenda maldita, mas deixei para trás a minha esposa Soraya, os meus 2 garotos gêmeos de 12 anos, Eduardo e Cauã, e a minha irmã Alice, que desapareceu quando voltava para a cidade. Voltei com os meus homens armados, ia queimar e meter bala em tudo de ruim que estivesse em Roanoke. Mas antes de sairmos, a polícia veio até a minha casa, me interrogou e disse que ninguém ali iria a lugar nenhum, pois a polícia investigou o caso e não havia nenhuma fazenda Roanoke, e eu era o principal suspeito, e por isso tinha que acompanhá-los até a delegacia. Eram 4 policiais. Então, quando puxei o meu revólver da cintura, os meus homens fizeram o mesmo, sem tempo de reação para a polícia, pois eu estava com o delegado na mira, e ele ordenou que os demais policiais abaixassem as armas, e assim eles fizeram. Recolhemos as armas dos policiais e atiramos nos pneus de uma das viaturas, e quando íamos atirar no pneu da outra, um dos meus homens, que se chamava Jesus, ele disse para não atirar, que ele nos acompanharia naquela viatura. Perguntamos o porquê, e ele respondeu que o seu sonho de ser policial iria se realizar naquela noite. Então ele pegou até as roupas de um dos policiais e partiu conosco na viatura, e a viatura seguia as nossas 2 caminhonetes. Além de Jesus na viatura, estava comigo na caminhonete Pedro, João e Tiago, e na outra caminhonete estavam Mateus, Marcos e Lucas. Estava totalmente concentrado na missão, e chegamos na área escura da estrada e curvamos à direita, em direção a Roanoke. Percorremos meia hora de estrada de terra, da qual só havia mato em volta, e a natureza parecia não ter vida, pois não víamos os animais noturnos e nem escutávamos o som da natureza, e parecia que tudo estava morto e nem o vento sopravam as árvores. Enfim, chegamos na parte onde havia o tronco de árvore caído, bloqueando a estrada. Removemos o tronco e seguimos em frente. E quando chegamos no final da estrada, era literalmente o final da estrada. Só havia escuridão e a luz dos faróis do carro só clareavam o escuro, e nem as lanternas
eram capazes de iluminar algo, pois era como se nada existisse além de escuridão. Pedro pegou a sua espingarda e fez alguns disparos lá dentro da escuridão, e nem mesmo o som dos disparos se propagavam, pois além de não ver nada, também não era possível escutar nada lá de dentro. As lanternas só iluminavam uns aos outros, mas nada além disso. Então saímos daquela escuridão e voltamos para onde deixamos as caminhonetes. E depois de muito tempo conversando, não sabíamos o que fazer, pois eu jurava para os meus amigos que a fazenda era ali, mas tudo aquilo estava assustando eles. E uns até cogitavam voltar para casa. Então, escutamos uma risada de uma velha. E daí, uma velha emergiu das trevas. Ela era de estatura baixa e gorda. Usava um macacão sujo e tinha um cabelo branco e desgrenhado. Perguntei quem ela era e ela disse que podíamos chamá-la de a açougueira, pois essa era a sua profissão. Porém, no lugar de animais, ela cortava humanos. Ela também disse que sabia onde a minha família estava, mas somente eu poderia acompanhá-la. Jesus logo desceu da viatura apontando a arma para a velha e disse para ela entrar na viatura que ela estava presa. A velha então disse: "Eu não vou ser presa. Você, Bruno, tem 3 escolhas. Ou me mata e nunca mais vê a sua família, ou não faz nada e eu vou embora e todos vocês morrem aqui, ou você me segue sozinho, eu te levarei para junto de sua família, pois o seu lugar é junto deles, mas você fugiu e agora está aqui de volta." Pedi meus amigos que voltassem para casa, que eu iria sozinho, e nenhum deles concordaram de me deixar ir sozinho, e por muito custo eu convenci a eles que eu ficaria bem, pois estava armado com uma 12, 2 pistolas automáticas, um revólver na cintura e uma faca de pesca. Eles concordaram, mas disseram que ficaria ali me esperando voltar. Jesus tentou chamar reforços pelo rádio da polícia, mas o rádio só chiava. Segui a velha na escuridão e só conseguia vê-la, e olhando para trás, eu também vi os meus amigos. Bem, daqui em diante, tudo ficou estranho. O meu corpo começou a ficar pesado, como se a gravidade daquele lugar ficasse mais forte a todo instante. Então, eu vi algo que os meus amigos até então não viam. Eram criaturas semelhantes a lobos, do tamanho de pessoas que andavam encurvados. Eles saíam das matas ao redor e iam sorrateiramente em direção aos meus amigos. Eu gritei, mas eles não escutavam. Tentei correr até lá, mas o meu corpo só se movimentava se eu andasse para frente. Era como se eu estivesse subindo uma escada rolante. Se eu fosse no sentido da escada, eu ia rápido, mas se eu fosse no sentido contrário da escada, eu não saía do lugar. Era mais ou menos isso. Pedro foi o primeiro a avistar a criatura, mas infelizmente a coisa já estava em cima dele. Ele atirou para cima assim que a criatura o pegou e o devorou, e daí em diante foi um tremendo tiroteio. Todos os outros atiravam nas criaturas, mas aquelas coisas eram muitas, e nesse ponto eu já não conseguia ver e nem ouvir direito. Mas o som dos tiros pararam, então eu deduzi que todos estavam mortos. O que foi confirmado pela velha, que se eu não tivesse a seguido, eu também estaria morto. Quando olhei para a minha frente, lá estava a maldita fazenda Hanouk. A açougueira pediu que eu a acompanhasse até a igreja, pois o culto já começaria. Quando cheguei na igreja, 2 homens altos, encapuzados,
recolheram as minhas armas. E lá dentro eu encontrei a minha irmã Alice, que havia desaparecido quando foi embora da fazenda. E lá também estavam os supostos caseiros da fazenda e os seus filhos, que eram amigos dos meus filhos e outras pessoas. Alice disse que eu não deveria chamar atenção, que eu deveria fingir cair no jogo deles e que minha família estava segura. E assim, na hora certa, todos nós escaparíamos de lá. A açougueira disse que o culto era sagrado e eu deveria prestar atenção nas palavras do profeta. Resumindo tudo o que eu entendi durante aquele culto maldito, na verdade, tudo aquilo era uma seita. Algo com o nome de Vril, e que eles adoravam o sol negro e o esquisito de manto negro, que todos chamavam de o profeta. Ele pregava sobre o poder da raça do futuro. Moral da história, até onde entendi, eles sequestravam pessoas para sacrifícios humanos, porém, também haviam os escolhidos para integrarem a sociedade deles. Até então, eu não tinha percebido Álvaro no culto, até o profeta o chamar até o altar. O profeta disse que Álvaro era um excelente membro e amado por todos da comunidade, mas falhou em me deixar fugir, e que eu havia revelado a localização da comunidade, pois outras pessoas vieram e não ia demorar muito até a polícia chegar lá também. Disse que todos deveriam ter fé para o sol negro chegar para libertar todos, e que a grande lua vermelha tomaria o lugar do dia. Então, o profeta cortou a garganta de Álvaro ali mesmo, e foi muito rápido que eu fiquei surpreso, e derramou todo o seu sangue no altar. E depois, o profeta revelou qual seria o grande sacrifício para que todos ali continuassem tendo a vida eterna, graças à substância chamada adrenocromo, que é extraída do sangue de crianças que estão tomadas pelo pânico. E quando 2 dos seus sacerdotes trouxeram os meninos amarrados e amordaçados, eu logo percebi que eram os meus filhos. Durante toda a minha vida como fazendeiro, eu vivia com pessoas poderosas de olho nas minhas terras, e eu era esperto e muito preparado para esse tipo de situação. Eu andava com arma na cintura, para caso alguém me desarmasse, mas eu tinha um coldre no tornozelo, onde eu carregava uma pistola de 9mm, com 18 balas, onde ninguém naquela época nunca revistava, ainda mais se você estivesse com uma arma na cintura como isca. Então, rapidamente eu saquei a pistola, e foi um tiro certeiro na cabeça de cada um dos sacerdotes. Atirei no falso profeta, porém eu errei. Corri com a minha irmã e a coloquei em um lugar seguro no subsolo da igreja com os meus 2 filhos. Pedi que eles esperassem ali, pois eu ia atrás da minha esposa, pois Alice havia falado que ela estava mantida refém no casarão. Os meus filhos choravam e não queria ficar com a minha irmã Alice. Mas era muita correria, pois havia uma multidão atrás de mim. Eu cheguei rapidamente no casarão, e no andar de cima estava minha esposa Soraya. Ela estava amarrada e amordaçada na cama e com muito medo. E assim que tirei a mordaça dela, ela gritou que era uma armadilha. E daí eu só me lembro de receber um golpe forte na nuca e desmaiar. Acordei amarrado junto à minha esposa. Estávamos amarrados em um poste que ficava perto de um celeiro da fazenda. Estávamos ali sozinhos e não havia ninguém por perto até então. A minha esposa me acordou e perguntou pelas crianças. Eu disse que elas estavam seguras com a minha irmã Alice. Foi então que, desesperada, a minha esposa disse que Alice também era um deles. Como assim? Ela é minha irmã. Eu indaguei, mas Soraya respondeu
naquele culto, eles colocaram algum espírito maligno no corpo da sua irmã. Ela agora faz parte da seita. Ela fez essa armadilha para você voltar e chegar até mim. É tudo um jogo, Bruno. Eles vão matar os nossos filhos. Querido, eles conhecem segredos perdidos no tempo. Eles usam a cabala judaica para criar gigante de pedra e proteger a fazenda. Eles conhecem os segredos de cada uma das 10 sefirotes da cabala judaica. Porém, eles usam para o mal, seja para dar vida ao barro, ou até mesmo para transformar pessoas em criaturas. Lobisomens? Eu perguntei. Sim, esse é o propósito da Superlua Vermelha. Ela dá força maligna a todas as criaturas e fortalece os seus ritos e esconde a comunidade Hanouk das pessoas de fora. Respondeu Soraya. Meu Deus, será que aquilo tudo era verdade? Até hoje, eu não consigo assimilar aquela realidade. Eu nem percebi que vieram 2 homens nus em nossa direção. Eles caminhavam normalmente até certo ponto, mas logo em seguida se agacharam e se transformaram em criaturas que eu só posso descrever como lobisomens. E assim que se transformaram, eles pararam no lugar que estavam. O caseiro veio até nós com uma faca e cortou as amarras. Ele disse que os lobisomens são caçadores e gostam quando a presa corre. Então, que Soraya e eu corresse, mas se eu não corresse, não mudaria nada. Apenas teria uma morte mais lenta por ser um covarde. Ele disse também que quando uma lagartixa corre, o gato a mata mais rápido. Mas se a lagartixa se finge de morta, o gato fica horas brincando com a presa. E com nós não seria diferente. Bem, isso me convenceu a correr. Mas antes, eu consegui tomar a faca da mão do caseiro e golpeá-lo no braço. Então corremos, e as 2 feras foram seguindo na direção do ferimento do caseiro. E em menos de 1 minuto, as 2 feras os devoraram. Eu tenho certeza que fizeram isso para nos dar tempo de correr, e assim o jogo ficar mais divertido. As 2 feras eram peludas e enormes. Elas vieram na nossa direção como cães extremamente ferozes e logo nos alcançaria, até um deles receberem um tiro de fuzil que lhe estourou a cabeça. Então a outra fera parou e olhou para a direção de onde veio o tiro. Era Jesus, que estava atrás de uma árvore, e a outra fera correu em sua direção, mas logo foi atingida por outro tiro de fuzil. A fera caiu capotando e subiu muita poeira. Jesus veio até nós e disse que todos os outros estavam mortos, mas ele conseguiu apoio policial, pois o rádio funcionou em baixa frequência. Ele disse que haviam muitas feras e todos estavam encurralados porque não conseguiam adentrar a escuridão. Eles chegavam até certo ponto e paralisavam, mas uma das feras que ele havia atingido se transformou em homem. Então, Jesus pegou aquele homem como escudo e conseguiu atravessar a escuridão, e acabou chegando aqui na fazenda Hanouk. Ele pegou seu rifle e ficou observando tudo pela luneta do rifle para ver se me encontrava. Estávamos perto de sair dali, porém não sairíamos sem os nossos filhos. Então, de dentro da igreja, Alice apareceu com os meus 2 filhos. Ela segurava uma faca e as crianças choravam. Eu pedi Jesus que atirasse na minha irmã. Então, sem questionar, ele mirou nela. Mas a fera que achamos que estava morta, ela pulou em cima de Jesus e o atacou ferozmente. Presenciei a cena mais marcante da minha vida. Alice degolando os meus 2 filhos. Eu fiquei paralisado, chorando, sem saber o que fazer. Mas Soraya, com toda a coragem,
Ela correu na direção de Alice, mas a fera que havia atacado Jesus alcançou Soraya e a destroçou antes que ela chegasse até Alice. E depois, a fera veio caminhando na minha direção, me olhou com desprezo e eu não tinha forças para lutar. Então, antes da fera me atacar, eu ouvi outro tiro de rifle e a cabeça da fera explodiu, me sujando com seus miolos. Jesus estava vivo e mais uma vez ele havia me salvado. Alice vinha na minha direção com a faca. Então, Jesus me mandou correr e ir embora da fazenda, e que ele mataria a minha irmã, mas não seria na minha frente, e logo ele me alcançaria. Então corri para a escuridão que levava para fora da fazenda Hanouk, mas quando olhei para trás, eu escutei o clique, e o rifle estava sem balas. Jesus disse um palavrão, e em seguida, Alice o golpeou com a faca até a morte, e foi horrível. Quando saí da fazenda, ainda pude ver as criaturas terminando de devorar os corpos dos meus amigos que haviam ido comigo, e devoravam até mesmo os corpos das pessoas mortas que outrora eram criaturas também. Agora, eu tinha certeza que era o meu fim, pois as criaturas vieram andando na minha direção. Então um deles se pôs de pé e disse com uma voz macabra: "Seu amigo matou o nosso líder. Cadê o seu amigo?" Eu respondi: "Ele morreu matando os outros 2 de vocês." A criatura então disse: "Temos uma regra. Aquele que mata o nosso líder se torna o nosso líder. Você era o líder do seu amigo, pois observamos você dando ordens a ele. E se ele está morto, agora você é o nosso líder, pois o superior do nosso superior, ele se torna o nosso superior. Seguiremos as suas ordens à risca." Eu, ainda tomado pela raiva, eu disse: "Na fazenda Hanouk existem 2 pessoas, um conhecido como profeta e a outra conhecida como a açougueira. Eu ordeno que vocês vão e matem os 2. "Sim, mestre," a matilha respondeu, e partiram para a fazenda. Em seguida, a polícia apareceu, pois Jesus havia solicitado ajuda pelo rádio. A perícia encontrou pólvora em minhas unhas dos disparos que eu dei, mas não encontraram ninguém morto com a arma da pólvora, a pistola de 9mm. Todos ali estavam devorados. A polícia sabia que era um animal. Não acreditaram na minha versão, obviamente, porém não comprovaram nenhum sinal de mentiras em minhas palavras. Mas também disseram que não há sinais de mentiras nas palavras de um louco, porque um louco, ele realmente acredita no que diz. E isso foi o suficiente para passar 8 anos internado no Hospital Psiquiátrico de Barbacena, em Minas Gerais, e só sair de lá após o hospital ser fechado definitivamente. Lá em Barbacena, eu presenciei todo tipo de atrocidade, desde lobotomia quanto a outros procedimentos médicos clandestinos. Fiquei sabendo por meio de um relato de outra pessoa que Alice saiu de Hanouk, mas eu digo, ela não é mais a minha irmã. Agora, ela é outra coisa. Fiquei anos esperando por Alice, até que ela apareceu e tivemos vários encontros em Barbacena. Ela se passava por boazinha, mentia que eu era louco, me atormentava psicologicamente, mas nunca me matava, pois a diversão dela era esse tipo de tortura. O psicólogo disse que o único jeito de sair dali era eu assumindo que tinha inventado toda aquela história sobre Hanouk, devido a um trauma de perder a minha família e ver os meus amigos sendo devorados por animais selvagens. Então,
Eu, cansado de tudo aquilo, eu disse ao psicólogo que só havia um jeito dele acreditar em mim. Mas, infelizmente, ele não voltaria para me contar a experiência. Toda noite, eu sabia que estava sendo observado pelas mesmas pessoas que não pareciam nem internos e nem funcionários. Então, eu sabia que eram da matilha. Eu cheguei em um deles e disse: "Bom dia." "Bom dia, mestre." Ele respondeu. Perguntei se a missão em Roanoke estava cumprida, e ele disse que sim. E se eu desejasse, ele poderia trazer as cabeças para que eu comprovasse. Eu disse que não seria necessário. Então ordenei que a matilha desse um fim no psiquiatra, e depois eles fossem atrás da minha irmã e dessem o mesmo fim a ela, antes que ela prejudicasse mais alguém. Bem, se vocês estiverem a fim de ouvir em um outro relato, eu trarei a minha experiência aterrorizante em Barbacena. Boa noite.